Pois é, e passou o tempo em que os vovôs e as vovós ficavam em casa, esperando o retorno dos netos de suas viagens internacionais para que pudessem mostrar as fotos, contar as novidades e receber deles um souvenir dos locais por onde passaram. Agora, eles arrumam as malas e seguem viagem para viverem as suas próprias experiências. Programas de idiomas para a terceira idade tiveram um crescimento no primeiro semestre de 2013 em torno de 30% comparado com o mesmo período de 2012. Patrícia, muito desses participantes já têm uma vida profissional estável e o intercâmbio acontece como puro prazer em aprender seja uma língua nova, seja a cultura dos lugares por onde passam. E é exatamente sobre esse assunto que vamos conversar aqui no Frequência Baiana de hoje. O nosso convidado é o coordenador regional da Belta, na Bahia, Flávio Cruzoé. Pois é, o Flávio, a Belta, que é uma associação, Flávio, né, brasileira das agências de intercâmbio cultural e do qual ele é coordenador aqui na região. Flávio, por que aumentou tanto essa procura, né? Qual a causa para que as pessoas na terceira idade, na melhor idade, estejam procurando fazer intercâmbio? Bem, na verdade, essa mudança começou com a própria mudança de atitude e comportamento dessa faixa etária. Eles deixaram, como você falou, de ser só vovô e vovó e passaram a ir para academia de ginástica, passaram a fazer viagens de turismo, passaram a ser mais ativos. E quando viram que existia um outro tipo de viagem, que seriam viagens culturais ou intercâmbio cultural, eles perguntaram, e por que eu não fazer, já que meus netos e meus filhos fazem? Eles passaram a procurar e perguntar se teria alguma viagem para a idade deles. E de fato tem. Foi assim que começou então essa ideia da demanda das próprias pessoas. Sim, com certeza. A partir deles de começar a pesquisar. Na verdade, na Europa, muitas escolas de idiomas para estrangeiros já tinham esse produto, mas no Brasil não tinha demanda. Então, quando surgiu a demanda no Brasil, a gente aliou o produto já pronto para a demanda no Brasil. E qual é a diferença entre o tipo de intercâmbio planejado para os jovens que necessitam, por exemplo, turbinar o currículo e para as pessoas da terceira idade? Há diferença? Sim, então, há diferença na demanda, né? Ou seja, o cliente da terceira idade, ele não tem essa necessidade, essa pressão do mercado de trabalho para fazer um idioma, para fazer um intercâmbio. Eles fazem mais por prazer, para desenvolver um idioma, para fazer um turismo, para conhecer um país de uma forma diferente. Então, o foco é diferente, mas na verdade o produto é o mesmo. Agora, mesmo quem vai por prazer, por curiosidade, para ampliar o universo cultural, também nesses intercâmbios, qual é o formato? Ele vai ter prova, vai ter seleção, eles têm um conteúdo específico? O que eles fazem durante o período? Isso para quem está aí ouvindo, que já está interessado em fazer. Então, isso aí é uma pergunta interessante, porque às vezes o pessoal mais velho acha que intercâmbio não é para eles, que é uma coisa para jovens, e não é. Na verdade, o formato é o mesmo. Afinal de contas, você vai estudar inglês de uma forma diferente que você estudaria inglês aqui em Salvador. Você vai fazer uma conversação, você vai praticar o idioma na rua. Quando você pensa em estudar no exterior, não é só sala de aula, gramática. É você praticar na rua, conversar com uma família anfitriã, você ir para um restaurante, fazer compras. Então, só que o pessoal da terceira idade, como tem um outro foco, uma outra percepção, ele aproveita de uma forma diferente, mas a base do produto, do curso do idioma no exterior é o mesmo do jovem. E a demanda tem sido grande aqui em Salvador, aqui na Bahia? Como é que está essa procura? Então, o crescimento tem se mostrado grande, né? Antigamente a gente tinha há 3 anos atrás, a gente não tinha quase ninguém procurando nessa faixa etária, e a gente teve realmente um índice de crescimento grande, né? Obviamente que em termos de números absolutos, a grande maioria dos nossos clientes são entre 18 e 30 anos, mas o crescimento por essa demanda desse público tem sido enorme. E geralmente vai o casal, vai só a mulher, só o homem, como é que é isso? Então, tem de tudo, mas eu diria que a grande maioria são senhoras, né? As senhoras são as que mais procuram. Patrícia, você quando fizer os 60 vai largar aí todo mundo. Felipe, não, você está muito novinha ainda. Pois é, agora, ainda nesse perfil, mas você já falou que pessoas que querem ampliar o universo cultural, muitas vezes casal, senhoras, mas o que elas querem? Qual o perfil mesmo? São pessoas aposentadas, são pessoas que ainda estão no mercado de trabalho, ou algumas que até têm mesmo perspectiva de voltar a trabalhar. Como é o perfil de quem está procurando efetivamente fazer um intercâmbio nessa idade? Então,
Se a gente fala da terceira idade, até se a gente for especificamente falar qual é a idade da terceira idade, é uma coisa muito relativa. Até as próprias escolas do exterior têm produtos a partir de 45 anos, a partir de 50 anos, a partir de 55 anos. Então é muito relativo a gente definir a idade da terceira idade. Mas a gente considerando a média, que seria a partir de 50 anos, e tem muitos ainda que ainda estão ativas na profissão, no trabalho, mas a grande maioria já estão aposentadas, inclusive elas estão mais relaxadas para programar a viagem na melhor época, que seria nem na alta estação, nem no muito frio da baixa estação, seria na primavera ou no outono, ou seja, elas têm mais flexibilidade para montar um pacote mais de acordo com o foco delas. E tem o país aí queridinho da terceira idade? Então, seria mais Europa, né? Itália, França, Espanha, Inglaterra são os mais procurados. Agora, algumas empresas já estimam um aumento de até 45% da procura deste público por programas internacionais. O que isso representa também para esse mercado de intercâmbio, quem lida com isso, quem trabalha com isso, e também para essa parcela da população? Muda também o perfil dessa classe, desse grupo? Então, na verdade, de alguns anos para cá, houve mudança em vários segmentos do produto intercâmbio cultural. Antigamente era só jovens, adolescentes que iam fazer um programa de ensino médio no exterior ou um curso de idiomas. E a gente vê que está crescendo a terceira idade, está crescendo a procura da classe C, está crescendo produtos específicos como inglês mais alguma coisa na área profissional, inglês para médicos, inglês para advogados. Então, tem vários segmentos que estão crescendo. Especificamente a terceira idade, a gente está muito feliz em ver esse crescimento, porque é um público fantástico para se trabalhar, é um público que, como eu falei, tem o tempo disponível, né? A maioria estão aposentados, e como eles já estão desenvolvendo o turismo, agora eles estão descobrindo o turismo cultural, que é um turismo diferente. E aí eles vão ficar de 1 mês a 6 meses, até 1 ano fora. Quanto tempo dura em média esse programa? Então, é interessante essa pergunta, porque pela característica, né, normalmente eles não passam muito tempo. Tá? Geralmente eles passam de 2 a 4 semanas. Obviamente que tem suas exceções, mas a grande maioria nessa faixa etária seria um programa até no máximo 4 semanas. E a família, o que é que você observa? Acaba também incentivando, dando apoio, ou ficam receosas também com esse tipo de programa? Não, eles dão apoio, a maioria dá apoio. Claro que no começo você fica receoso por questão da saúde, né? Se acontecer alguma coisa, quem vai dar um suporte. Mas a gente tem um cuidado, a agência de intercâmbio, a gente tem um cuidado de fazer um pacote com cuidado para essa faixa etária. Como a gente tem um cuidado, por exemplo, com adolescente, também tem um cuidado similar, né? Então a gente tem um plano de seguro internacional adequado, a gente trabalha com escolas no exterior que tem um produto adequado para essa faixa etária. Às vezes eles têm cursos que a sala de aula, a turma é específica para a terceira idade, então eles não têm aquele problema de se sentir deslocado com a turma com jovens. Então, ou seja, é um produto pensado nessa faixa etária. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouco mais então sobre isso com Flávio Cruzoé, que é coordenador regional da Belta na Bahia, que é a empresa de intercâmbios no exterior, falando um pouco mais sobre intercâmbios, especialmente intercâmbios aí na terceira idade, esse movimento que vem crescendo aqui na Bahia, muita gente procurando esse tipo de serviço, passar um mesinho aí fora, sair um pouquinho dessa vida familiar e curtir um pouquinho o mundo que ainda está à disposição, principalmente nessa época da vida em que a gente tem um pouquinho mais de tempo disponível, pelo menos a maioria das pessoas acabam se aposentando e tem um pouquinho mais de tempo disponível para aproveitar o que a vida nos oferece, porque não trabalham a vida toda, né, Patrícia? Agora vai aproveitar. Já começa também, tem intercâmbio para todas as idades, na terceira idade também. Se não aproveitou, o momento pode ser esse. Nós estamos conversando no Frequência Baiana de hoje com o coordenador regional da Belta, na Bahia, e também diretor da agência de intercâmbio BEX, Flávio Cruzoé, sobre intercâmbio na terceira idade. E vamos ter também aqui no nosso programa, doutor Flávio, uma participação da doutora Mônica Frank, ela que é médica geriátrica e também diretora do Centro de Referência ao Idoso do Estado da Bahia, lembrando alguns cuidados básicos para minimizar os problemas em viagem. Vamos ouvir. Ter um seguro de saúde, sair sempre com uma referência, tanto do endereço da casa, dentro da bolsa, do local onde está, o contato, tanto lá no local onde ele estiver, quanto no Brasil. É importante porque se alguma coisa ocorrer, tem como a família ser contactada. Responsabilidade tanto do idoso que está indo viajar, quanto da empresa que vendeu o pacote de viagem. Então, a empresa tem que orientar a pessoa, né, o cliente dela, quais as melhores possibilidades de ocorrer alguma coisa que esteja fora do script, digamos, do dia a dia, e quais os cuidados devem ser tomados. Eu acho que é uma corresponsabilidade. É isso mesmo, Flávio, ou seja, empresa e família têm essa corresponsabilidade no momento em que um idoso é enviado para um intercâmbio, para um programa como esse.
Sim, com certeza. Quando você procura fazer uma viagem ao exterior, é muito importante que você tenha um suporte ao seu lado. E para isso que existem as agências especializadas em intercâmbio, né? Nós da Belta, a Belta é a Associação das Agências de Intercâmbio no Brasil, a gente prima por essa qualidade, esse suporte. Então, é muito importante que você procure uma agência especializada, uma agência credenciada. No caso, como a doutora falou, é muito importante que você tenha um suporte durante o intercâmbio lá fora, uma boa escola, um bom suporte, e também que a agência aqui no Brasil dê o suporte à distância aos familiares que ficaram aqui. Não só em termos de comunicação, mas se houver algum problema, como resolver, fica muito mais rápido se tiver uma agência intermediando. Agora, Flávio, o que é que esse pessoal da terceira idade volta falando de uma experiência como essa? Qual é o feedback que eles dão a vocês aí da agência? É muito gratificante a gente trabalhar com eles. Como eu falei, é tão bom quanto trabalhar com adolescentes, né? Eles vão realmente com o foco de uma realização mais pessoal do que profissional. Então o feedback é fantástico dele. Eles voltam, inclusive dão dicas pra gente do que é que visitaram, o que é que fizeram, trazem fotos, até presentinhos. Agora, algum tipo de restrição, seja ligado ainda a essa questão da segurança ou até mesmo normas das empresas que fazem esse tipo de pacote? Tem alguma restrição para quem não pode ir, em que época não ir? Então, na verdade, a única restrição, se a gente for falar especificamente dessa faixa etária, seria a saúde, né? Obviamente que a pessoa tem que estar com a saúde boa. E tem muita gente hoje nessa faixa etária que está com a saúde excelente. Né? Tem muita gente na faixa dos 30, 40 que estão piores. Né? Então, a gente verifica se está com a saúde em dia, né? Como a doutora falou, ter um bom seguro de saúde internacional, seguro de viagens. E restrição em relação à época do ano, a gente só pede para eles evitarem, não chega a ser um problema grande, mas evitar épocas de alta estação. Pleno verão europeu é muito quente, como o inverno é muito frio. Então, o ideal para essa faixa etária seria viajar na primavera ou no verão, ou no outono. E a faixa de preços, você falou agora há pouco da classe C, né, que tem procurado também esse tipo de viagem internacional, de experiência internacional. Cabe no bolso da classe C, cabe no bolso da classe média alta, da classe média, tem pacotes diferenciados para cada público? Tem, e as pessoas vão se impressionar como é mais barato fazer o intercâmbio como um turismo tradicional. Você passar um mês, por exemplo, fazendo um pacote básico, vamos considerar um pacote básico que você falou da classe C, seria um mês de curso com acomodação. A gente tem pacotes no Canadá, por exemplo, a partir de $1.500 um mês. Curso, acomodação e alimentação. Se você fosse passar o mesmo período fazendo um turismo tradicional, ficando hospedado em hotéis, etc., você ia gastar pelo menos o dobro. A acomodação é onde? É na casa de Em casa de família, selecionado pela própria escola, incluindo café da manhã e jantar todos os dias, com escola, também todos os dias, de segunda a sexta, um pacote completo para passar um mês. Agora, quem ficou interessado, inclusive com as informações com relação ao custo, né, desse tipo de serviço, como pode obter outras informações, em que época estão abertas, né, as inscrições? Então, outra coisa legal é que os programas de intercâmbio funcionam o ano todo. Então, você pode programar a duração que você quer, a data de início que você quer, e a gente monta o pacote personalizado. A gente recomenda que entre no nosso site, por exemplo, o www.bagsintercambio.com.br, e lá já tem algumas promoções, alguns pacotes para a pessoa visualizar como seria um exemplo de um pacote de intercâmbio. Agora, uma família que está pensando, poxa, seria muito legal dar esse presente a meu pai, a minha mãe, colocar, ou então quem está pensando mesmo em que tipo de segurança a empresa oferece, ou de responsabilidade, já falamos disso, no caso desse idoso que vai, né? Como é que ela pode se sentir realmente tranquila com essa viagem, mandando o seu parente? Então, isso é muito importante. A gente faz um trabalho desde o começo, no atendimento, explicando como é que funciona o pacote, o que é que está incluído, o que é que não está incluído, o que é que ele tem que providenciar, a gente faz um programa de pré-embarque muito importante, que é antes do embarque, a gente faz o kit da viagem, explica como é que vai ser o voo, as conexões, como é que funciona a imigração, o primeiro dia de aula, as primeiras semanas. Tudo isso a pessoa viaja mais tranquilo, mais seguro, sabendo o que esperar lá. Então a gente antecipa todas essas informações para deixar eles mais tranquilos. Então tá aí. Esse foi o coordenador regional da Belta na Bahia, também diretor da agência de intercâmbio Bex, o Flávio Cruzoé, falando com a gente sobre intercâmbio na terceira idade, um movimento que vem crescendo aqui na Bahia. Muita gente procurando aí viagens internacionais, experiências fora do país na terceira idade. Obrigado. Então, Flávio, quem ficou interessado deve entrar em contato também com a nossa produção. Você pode também deixar um e-mail de contato para que as pessoas possam fazer contato depois no site. Pronto, ótimo. O site da gente é o www.bagsintercambio.com.br. Lá tem todos os contatos e estamos à disposição.